Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Gosto muito do Eduardo Moreira, gosto muito, quero trazer ele aqui. Pô, grande cara. Grande cara. Pô, Eduardo, vem cá, cara. Pô, me ajuda a chegar nele, Chico. Queria muito trazer o Eduardo aqui, gosto muito. E eu queria ouvir você sobre alguns pontos, cara. Queria muito te ouvir, que eu não ouvi você falando sobre isso ainda. Em 2018, eu estabeleci um binarismo, uma coisa absolutamente radical, que é assim, se você não votou no Bolsonaro, eu não quero mais trocar ideia com você. E eu me desfiz de várias amizades, bloqueei várias pessoas e tudo mais, blá, 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 blá. Depois, com o tempo, eu percebi que quem votou em 2018 era mais compreensível do que quem votou em 2022, depois da pandemia. E de uns tempos pra cá, eu tô muito confuso entre manter o radicalismo, sobretudo depois de ter assistido Ainda Estou Aqui, porque você vê o quanto é demolidora um sistema de repressão, quando dilacera famílias e tudo mais. Mas tem pessoas que votaram do Bolsonaro, e nem por isso são bolsonaristas, que são muito legais, e tem gente de esquerda que vota no Lula, né, que é escrota. Que não dá bom dia pro garçom, que trata mal a faxineira, o caramba. Sim, e aí você fica numa coisa meio dicotômica do tipo, e aí, cara, quem eu quero estar perto de mim tomando uma cerveja? Um cara gente boa que votou 17 e 22 ou um bosta que votou 13? Então, eu queria primeiro saber de você, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro, assim do seu círculo próximo, se é que existe alguém, você falou do Neymar, mas acho que o Neymar é coisa do futebol e tal. Qual que é a sua visão para quem hoje, em 2025, ano que vem, talvez vote em Tarcísio, Michele, Bolsonaro, etc. Você tá disposto, gosta não é a palavra, mas você tá disposto e teria diálogo com essas pessoas ou você é meio radical nesse sentido? Não, diálogo total, cara. Assim, desde 2018 eu tive assim, eu tava mais fechado para conversa, mas assim, tive uma conversa com muitos primos assim muitos primos que eram lulistas, por exemplo, que era do voto Lula, que votaram no Bolsonaro porque o Lula não estava na eleição. Vê que loucura. E talvez querendo uma figura mais forte, que não fosse o Haddad, politicamente, assim, ou que aquilo remetesse, eu acho que freudianamente, até talvez seja algo que remeta até à ideia do pai, do Édipo, etc., e assim, eu já conversei muito com essas figuras que diziam assim, não, se fosse Lula, eu votaria no Lula. Como não era o Lula, era qualquer um outro, eu não voto, vou votar no Bolsonaro. Dá uma chance, dá uma carta, por aí. No mundo familiar, tive muitas conversas em 2018. Tive muita ingenuidade, eu acho que a esquerda inteira, muita ingenuidade, sem saber o que se passava, perdendo a eleição e achando que chamando para um cafezinho na praça ia mudar voto, quando os caras estavam sacando todo o mundo do algoritmo e já tinham comido a esquerda pelas beiradas. Tinham levado o voto das nossas tias e de todo mundo, e a gente com conversinha de bom moço, querendo dar um cafezinho com bolo na praça. Tá que pariu, né? Difícil, hein? Mas acho que todos nós estávamos completamente perdidaços. Atordoados, né? E sem saber. 18 isso, né? 18. Você acha que mudou muito pra hoje? 2022, eu acho que já não foi mais uma campanha ingênua, já buscou diálogo, frente ampla, tanto que ali, né? o próprio governo Lula tem qualidades e defeitos por conta também do que significou ter um governo de frente ampla, com Simone Tebet, com Alckmin, com todo mundo. Só ganhou a eleição também por isso, porque ampliou. E eu acho que o papo agora é ampliar cada vez mais. E conversar cada vez mais com todo mundo e dizer, se é a favor da democracia, vem para o nosso lado. Eu acho tão simples quanto isso. Até onde for a favor da democracia, e aí mostrando pedagogicamente o que poderia ter sido o golpe, que voltaria à ditadura. Aí usando, inclusive, o Ainda Estou Aqui para dizer, olha que essa merda que atinge até uma família rica do Leblon. Quanto mais você que é fudido. Eu acho que só há uma saída para a esquerda que é conversa total. Com qualquer um. Mesmo o cara que óbvio que você pegar pelas próprias pesquisas, estatísticas, mostra que há um bolsonarismo ou uma extrema-direita ali muito definida e que você vê que é quase improvável que mude de voto ou mude de qualquer canto. Que ali talvez uns 20%.
Eu queria acreditar nisso, sabia, Chico? Eu não sei se Eu estou dizendo Não, eu estou falando da extrema-direita. do quase negociável. Você acha que é só isso, 20%? Eu tenho dúvida, cara. Não, de voto não é, mas assim, de pensamento... Ah, sim. Daquele cara que não vai sair daquele... Hermético ali. Do voto você vê nas pesquisas também que é mais, que Então. chega a 30 e pouco, Mas acho que tem uns 10 aí, assim como tem também do lulismo, uns 10 que tem que conquistar todo dia, senão vai para outro canto. Vai para o meio do caminho, vai para o que chamam de terceira via, que até agora não apareceu. Não existe. Mas eu acho que a conversa olha... É democracia contra outra coisa. E tem o que mostrar. E começar a ser didático e mostrar tudo que foi feito. Tudo foi feito, aliás, no Lula 1, Lula 2, Lula 3, Dilma 1. Aí tem que arregaçar a manga e fazer uma campanha inteiramente pedagógica. Mostrar, por exemplo, que o Bolsonaro construiu um monte de coisa no Brasil, que foi uma ponte de madeira lá no Amazonas, perto da Colômbia, que custou mais eles chegarem lá com a milicada toda para inaugurar a ponte do que a obra. Mostrar que é um governo que não tem obra de Estado nenhum. Lembra que na eleição de 2022, Bolsonaro chega no Mato Grosso do Sul e tem lá rolando um debate e tal, e alguém pergunta para o candidato dele qual foi a obra que o Bolsonaro faz, nem o próprio Bolsonaro sabe dizer. É um cara sem obras, é um cara sem legado, é um cara sem nada. E para o pau contra esse tipo de coisa é mostrar que não deixou absolutamente nada, a não ser uma crença maluca em algo muito radical. A não ser uma crença maluca no fantasma do comunismo. A não ser a fila do osso do Paulo Guedes. Você não tem se você espremer, você não tem o que mostrar. Claro, catalisa a raiva ao Lula, a raiva à esquerda, a raiva ao PT. Catalisa. Eu tenho a impressão que esse discurso, e eu não poderia concordar mais, eu acho que ele, hoje em dia, ele é quase inócuo. Porque eu acho que hoje os argumentos de captura para essas pessoas mudou. Tem um amigo meu que estuda muito ciência política que ele falou, cara, a esquerda ainda acha que as pessoas de camadas mais baixas se importam com assistencialismo, com medidas populares de inclusão, mas as pessoas hoje têm mais a lógica da prosperidade. Sim. Que aí é um reflexo do discurso do Pablo Marçal, sim, da sim. meritocracia, self-made man, que conseguiu. Discurso que vingou muito, é real. Que vingou, e que hoje, você vê nos Estados Unidos também, o levante da extrema-direita tem muito a ver com do tipo assim, sou eu por mim, eu contra o Estado, o Estado contra mim. Sim. Então, eu acho que quando a gente fala, olha, ele enquanto estadista tem poucas obras, tem pouco legado, não fez muita coisa, eu não sei se a gente vai estar falando o que as pessoas que a gente quer buscar pro nosso lado estão querendo ouvir. Se isso pra ele, foda-se. Ele também não fez, mas o Lula também não fez, roubou, mensalão, não sei o quê, aí... Eu acho que, não sei se você concorda, que a esquerda tem... E você que é um cara que domina tão bem as palavras, que tem as palavras como amigas íntimas, a gente sempre fala, comunicação da esquerda, comunicação da esquerda, comunicação da esquerda. Eu tinha uma tremenda expectativa com a campanha do Boulos agora em 2024. 24? É isso. E eu achei um fracasso retumbante, em todos os sentidos. Achei que, assim, pensou numa coisa, fez o exato oposto, uma campanha infantilóide, besta. Foi uma campanha muito... Café com bolos. Fofa. Frouxa. Não... O Jean Willis veio aqui e eu falei pra ele que queria te ouvir. A esquerda tem uma parada do tipo assim, onde tiver ódio, vamos levar amor. Não vamos levar amor. Não. Ódio se combate com ódio, eu acho. Não, isso não resolve. Então, eu queria ouvir de você, que é um comunicador tão incrível. Qual que é a saída, irmão? Porque eu tô muito descrente pro ano que vem. Como que a gente vai conseguir falar com essas pessoas? Como? Sendo educativo, como você falou, didático, mas como a gente vai conseguir falar na prática? Cara, um puta desafio, assim. Mas eu acho que já tem umas certas fissuras, assim, começou a ruir um pouco. A questão, por exemplo, do discurso coach, a gente viu agora nessa última movimentação do pessoal todo de iFood, dos entregadores, de motoboy em São Paulo, ver que há no mínimo uma divisão já. Que não há mais só aquela crença total no que aquilo é empreendedorismo, que etc. Já começa a aparecer
um patrão que não tinha rosto já começa a aparecer naquela história. E para todo mundo. Você vê que no Brasil inteiro já começa a ter... Cada vez mais são constantes as paralisações. Há cada vez mais... me impressionou o tanto de associações que existem de organização dessas pessoas que trabalham de maneira mais precária possível, mas como eles já estão mobilizados em organizações. Coisa que você não via nem na eleição de 2022. Porque a crença tão generalizada de que eu vou vencer sozinho era gigante. Eu acho que isso começa a ruir um pouco. Esse discurso, eu acho que ele não é mais forte como era em 2022. O discurso do coach, eu acho que ele começa a ser questionado... Mesmo com o Marçal, ano passado, quase chegando? Mesmo com o Marçal. Eu acho que o próprio Marçal, ele ajudou, ele foi pedagógico nesse sentido de que... A farsa disso, né? Porque depois o Marçal, ele tinha um caso concreto, sei lá, levou gente para a montanha, morrer numa montanha, no Morro dos Ventos Uivantes, aí no interior de São Paulo, na Serra do Mar. Esse tipo de loucura ajudou a derrubá-lo de alguma forma. A ilusão que todo mundo vai ficar rico não foi discutida de maneira... Porque a campanha do Boulos falhou em não discutir esse tipo de coisa. Discutiu só paz e amor, não fez uma campanha politizada pesada. Mas esse tipo de coisa... há uma discussão muito grande agora no Brasil todo de CLT versus... PJ 6/1, não sei o quê. Essa discussão era zero em 2022. Então, acho que mudaram muitas coisas também que vai fazer... Não é que não seja forte, continua forte, mas tem as primeiras fissuras. Tem os primeiros fragmentos disso que você não tinha em 2022. Então, essas pessoas que não vão ter aquela facilidade toda de vender terreno no mar, como o Marçal vende, e serem aceitas. O Marçal foi muito descoberto também, de certa forma, nos golpes dele contra os velhinhos lá em Goiânia. Ficou muito associado a essa picaretagem. Então, acho que houve uma quebra um pouco na fortaleza desse discurso. Mas a impopularidade do Lula você atribui ao quê? Qual você acha que é o fator principal, se não é um pouco nessa mudança de mentalidade? Eu acho que é enfado. Enfado ao cara que governou 3 vezes. Saco cheio dele. E eu acho que teria que... E eu vi falando isso, o cara que entende mais do que eu, o Felipe Nunes, da Quest, ele falando que havia eu perguntei a ele, numa entrevista, perguntei a ele o que é que explica... Na maioria dos estados, a principal questão que pega para a população ser segurança e isso não sobrar meio ponto de prejuízo para os governadores. Nem para o Tarcísio, nem para o Jerônimo na Bahia, que é da esquerda. O Jerônimo lá não é atrapalhado em um segundo na questão da segurança pública. Mesmo fazendo um trabalho que eu considero ruim na segurança pública. Não pega popularidade lá em cima. Tarcísio é a mesma coisa. Popularidade lá em cima não pega nada disso. Ele falou, talvez exista esse cansaço com o Lula. Então, qualquer problema é atribuído ao governo federal, atribuído à figura do Lula. Mesmo não tendo nada a ver com a questão de governo federal. Porque não teria explicação. Por que essa porra é a principal questão do país e ela não tira... meio ponto, nem do Tarcísio, nem do Jerônimo, nem do governador do Ceará, que também é do PT. Do Zema. Do Zema, não tira de ninguém. Tira do Lula. Então, talvez haja a maior dificuldade do Lula, eu acho que é esse enfado. Porque você pega o governo, tá cheio de coisa boa, cara. É uma pá de coisa boa, é coisa pra caralho. Ainda mais diante do que veio antes. Sabe, houve uma reconstrução de ministério a ministério. Há uma merda que não tem como resolver, porque está dentro da questão da frente ampla e está dentro da questão de ganhar a eleição de 2026, que é ter que ter o centrão dentro do governo. Concessão, lógico. E só tem um monte de raposa no galinheiro. Cada peça, cada um pior do que o outro. Mas não tem outro jeito. É o jeito de governar. É governabilidade, vai pro buraco. Tem gente mais à esquerda, sei lá, as pessoas que são rotuladas de web comunismo, nem gosto desses rótulos, tal, porque eu acho que diminui as pessoas e tal, mas elas acham que
manda esse povo todo embora e no dia seguinte vai ter... Não tem governo. Não tem governo. Pelo contrário, tem retaliação. É um pensamento muito... assim, que eu acho até... eu entendo até a estratégia do cara mais radical, voltando ao tal do web comum, assim. Eu acho que eles não tem como crescer se não tiver um discurso muito radical. O próprio PT, muito no começo... É utópico, né? Boicotava tudo e foi crescendo também nisso. Então, o PSOL é hoje isso. Né? Mas a gente sabe que é um discurso ingênuo utópico, exato. De diretório acadêmico, que não dá para governar assim, que cai. Como caiu. É derrubado. É lógico. Sim, não é outra coisa, não vai. Não disputa a eleição de 2026. É isso, exato. Sabe? Não ganha no Acre, perde em qualquer canto, perde na periferia de São Paulo, que não adianta, que é papo furado. Mas, assim, é um governo cheio de defeito, como todo governo, mas com muita coisa para mostrar. Com muita ideia que vingou, que tá valendo. E com números na economia, os números macros ali, cada dia melhores. Cada dia mais surpreendendo o tal do mercado. Todo dia tem uma surpresa, Lula da Silva. Então, eu acho que é um jogo dificílimo. Você tá otimista para o ano que vem? Não. Pessimista? Cético. É um cético esperançoso, digamos assim. Porque eu acho que ou ganha ou a gente vai pra merda de novo. Vai pra merda de novo. E eu acho que tem um CPF que ganha. É o Lula. Não tem mais ninguém. Você vê mais alguém além dele? Não. Daí que é a grande sinuca da esquerda, que estamos na mão do velho Lula. É isso, velho. Não tem mais ninguém. Que já salvou em várias coisas. Não tem ninguém. Não tem mais ninguém. Você não vê ninguém. Nenhuma liderança emergente. Eu não vejo. Você vê? E para agora, para 2026? Não, para o futuro. Quando o Lula morrer, tomara que demore muito, mas... Eu acho que até... porque aí eu acho que cria-se... Política tem uma coisa muito assim, que uma vez criado o vácuo, alguém ocupa. Ou cresce. Eu acho que muda totalmente. Você acha? O Lula saindo do circuito, eu acho que você tem um crescimento de várias figuras, outros despontam, outros renascem, vira outra... Inclusive no campo que não é do Lula, inclusive mais ao centro. Eu acho que muitas figuras passam a ter outro tamanho. Sabe? Não acho que essa ideia de que não vai ter ninguém, eu acho que só quando o Lula sair do jogo que a gente vai sentir. É porque eu fico... Mas, assim, é uma eleição dificílima. Tanto quanto... Não é mais difícil que a de 2022, porque... Não tem a máquina. É sempre mais difícil você tirar quem tá. Sem dúvida. Nunca tinha sido feito. Com a grande máquina. Tanto que é inédito, é um fato inédito. Sim. É um pouco menos difícil do que a eleição de 2022, mas difícil para caralho. Para caralho. Você falou de lideranças, que o vácuo cria novas lideranças. A extrema-direita, mesmo com o Bolsonaro ainda solto e tudo mais, tem candidatos ali emergentes. O Nicolas Ferreira, o Zema, a Michele, o Tarcísio, o Caiado. Tem várias figuras que podem... O próprio Marçal. Na esquerda, não. Então, assim, mesmo que não haja vácuo na extrema-direita, há outros postulantes. Na esquerda, mesmo que o Lula seja um expoente, não tem ninguém. Pelo menos ninguém com uma força... Porque, assim, se for... Vamos falar qualquer bobagem, tá? Nicolas Ferreira versus Haddad. O Nicolas ganha, não tem a menor dúvida. Sim. Se for a Michele contra, sei lá, o Boulos, acho que a Michele ganha. Pode ganhar. Então, assim... no mínimo, são favoritos. São favoritos. Nem saiu recentemente aquela pesquisa Paraná, que eu desconfio. Mas que o Lula perderia pro Tarcísio, pro Bolsonaro e pra Michele, nas prévias, pro ano que vem. Eu desconfio. Acho que o Lula ganha dos três ali na... Sim, não vai ser... Na Bacia das Almas. Vai ser difícil pra cacete com qualquer um. Mas você não acha que tem um pouco da esquerda, uma certa empáfia? E aí acho que é uma autocrítica, que é um papo também desgastado pra caralho, mas... Você não acha que a gente tá querendo cagar muito uma regra, a esquerda como um todo, de dizer o que as pessoas querem? Ah, sim, não. Isso é uma característica da esquerda. Sempre erra muito nisso, né? A gente se pega. Quantas vezes eu não me peguei dando receitinha? Que porra eu sei pra estar dando receitinha para a massa, entendeu? Exato. Fazendo reunião no Zona Oeste de São Paulo, entendeu? A gente tem que... Tem a velha história de voltar à base, a gente não sabe direito o que é isso, mas não é nem voltar na base, é estar lá de alguma forma. O Sérgio Vaz, amigo meu da Cooperifa, lá da Zona Sul de São Paulo,
Ele fez, inclusive, no ICL Notícias, outro dia, uma crítica sensacional que cara, a esquerda não está ouvindo o que a moçada de lá, sabe? E a moçada lá não quer mais uma história de vai passar um ônibus, vai pegar vocês para ir para o comício do Lula. Não é assim. Lógico. Sabe? Claro. Tá lá na discussão de todo dia. Ouvindo. Matarem justamente mais um mano lá na esquina. Desde a resenha, a discussão mais séria, a solução, a esquerda tem que estar com isso meia hora depois, lá. E a esquerda de lá, que já está lá. Não é a esquerda que vai de paraquedas e deita lá, chega lá a ONG que chega lá na eleição. Essa é a grande dificuldade, né? É a grande dificuldade. E foi muito. Você pega a eleição da prefeitura aqui de São Paulo, cara, tava assim, uns 80% de cabos eleitorais tradicionais da esquerda de São Paulo estavam na mão do Ricardo Nunes, estavam com ele. Lá no Fundão da Sul, lá na Zona Leste. Gente que tinha sido do movimento dos mutirões, de coisa histórica, porque os caras foram minando ali, foram chegando financiando projetos. Conheço muita gente que tinha um podcast lá, nunca a esquerda apoiou. O cara chegou, quanto você precisa? Isso não é comprar. Não. Isso é política. Óbvio. Como a esquerda já fez um dia. Quanto você precisa? Vamos viabilizar tal projeto para você e tal. E vamos, sabe? Querer ganhar ali com um papo furado. Exato. Não é, não é cartilha de marxismo que você vai ganhar um cara desse. O cara está no jogo da sobrevivência. Ele quer ser um comunicador de periferia. Você chega com apoio, cara. É o papo da prosperidade que a gente falou. O cara que tem espaço, voz. Sim, nesse sentido, eu acho que é nesse sentido de subir na vida, prosperidade, que é um sentido muito legítimo. Evidente. Quando a gente mete o pau ou critica, é quando beira a picaretagem explícita. Não, e a esses caras que querem fazer... Mentiras. Pirâmide. Sim, aí é mentira, é golpe. E tomar dinheiro de velhinho, tomar dinheiro do povo. Mas você apoiar o podcast não é isso, né? Essa ideia de prosperidade... Não, isso é fazer política. Política, exato. E com apoio e com o pensamento que aquele cara... escutando o que a pessoa quer. Que aquele cara vai prosperar. Exato. Com o podcast dele vai virar um grande comunicador. É isso. Nesse sentido, sim, a gente tá longe pra cacete. Isso eu nem vou dizer assim, a esquerda precisa, porque você pega gente, por exemplo, da gestão da Erundina aqui, não tem exemplo maior na gestão da Erundina na prefeitura do que essa ideia da política feita na base. Tanto que o projeto de moradia popular era feito pelas próximas pessoas. Tem muitos movimentos populares que fazem um trabalho maravilhoso. Eu não quero parecer que eu estou generalizando, mas é uma fotografia que a gente tem que observar. Sacou? Sim. Tem um bocado de movimento ainda forte dentro da esquerda, principalmente ligado a movimentos sociais. Tem muita coisa ainda funcionando, mas deixou escapar muita gente. Esse garoto, essa menina que faz uma puta história de cultura na periferia, ela se sente abandonada na ideia de uma conversa com o lado mais à esquerda. E quem chega lá? Chega lá o espertão da prefeitura, cara. E outra, cara, a esquerda sabe como ninguém se diluir, se enfraquecer. Porque tem uma disputa de pautas, qual que importa mais, qual que importa menos. E isso começa a discutir. É uma coisa super antiga e tudo mais. Mas acho que também tem uma parada que essa pessoa que a gente tá falando, essa alegoria, tem uma coisa de ser julgada também pela esquerda de alguma maneira, sacou? Porque a esquerda tem essa coisa meio intelectualoide, que acho que as pessoas meio que quase pedem licença pra poder pleitear alguma coisa, sacou? Sim. Porque senão você é cancelado e tudo mais. Enfim, acho que tem um pouco disso. Uma grande, assim, é um grande defeito também nosso da esquerda em muito tempo, se achar o melhor, o mais puro, um certo purismo ideológico. Mas, gente, porra, deu, né? É outra história. Tem que ganhar eleição, senão a gente tá fudido. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Como você falou também, é democracia ou não é? É um risco no chão. Pronto. Temos que ganhar a eleição, estamos fodidos. Pronto. É comida na mesa. Nenhuma pauta importa mais comida, pelo menos pra mim. Nenhuma. Nenhuma. Não, num país de desigualdade desse tamanho aqui, é a grande
pauta, cara. Assim, nenhuma pessoa pode não saber se vai comer num dia. Acho que assim, Não pode, cara. Nenhum ser humano pode acordar. Ser humano. E essa porra tá na Constituição, sabe? É tá isso. lá, tá dizendo isso. que não pode. Não pode. Não pode, e acho que qualquer outra discussão, se fosse do mercado, da Selic, da puta que pariu, ou da esquerda também, pautas que, pra mim, nenhuma supera comida na mesa, preço do gás e o cara, sacou? Eu acho. Essa é a grande política. Essa é a grande política. Essa é a grande política. E eu acho que tem que ser tão simples quanto isso, sacou? Enfim.